1 Samuel, capítulo de número 7. Você que está aqui conosco essa noite, glórias a Deus pela sua vida. Você que talvez aí da sua casa, na vizinhança, está nos escutando, nós oramos ao Senhor pela sua vida e esperamos que o Senhor também fale ao seu coração. Você que está vendo a gente aí online, nem sei se tem alguém, se não tem, mas se tiver, Deus tem uma palavra para a sua e para a minha vida. Você que está escutando essa mensagem depois, talvez por um vídeo ou um podcast, não importa, Deus tem uma palavra para a sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 7, a partir do versículo 2, só quem encontrou diga amém. Amém. Aleluia. A partir do versículo 2, do capítulo 7 de 1 Samuel, nos diz: E desde o dia em que a arca ficou em Kiriat Jeraim, passou-se muito tempo, chegando até 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós, ou tirai do meio de vocês, os deuses estranhos e os astarotes. Preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E os filhos de Israel, diz o versículo 4, os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalins e as Astarotes, e serviram ao Senhor. Aleluia. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disso, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram a Samuel: Não cesses de clamar ao nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Aleluia. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus e os aterrorizou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Assim, os filisteus foram subjugados e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Meus irmãos, constantemente nós ouvimos pessoas, líderes, pastores, influenciadores, nos dizendo que se nós servirmos a Deus, se nós nos encontrarmos com a vontade de Deus, tudo na nossa vida vai dar certo. Serão só vitórias, só bênçãos, só alegria. Nós ouvimos isso nas rádios, ouvimos isso
na televisão, em muitas igrejas, em muitos lugares. Mas apesar disso, a realidade da vida e a própria Bíblia nos mostram outras situações. Situações que inclusive nos ensinam que muitas vezes escolher servir ao Senhor é exatamente escolher o caminho do sofrimento. É ou não é verdade? Além do próprio Jesus ter dito que a porta e o caminho são estreitos e que nesse mundo nós teríamos aflições, nesse exato momento talvez muitos dos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, em lugares onde o cristianismo, o evangelho é proibido, é perseguido, estes irmãos nos demonstram com clareza que muitas vezes escolher Jesus é escolher o caminho mais difícil, que muitas vezes escolher Jesus é escolher exatamente o caminho do sofrimento. Muitas vezes significa abraçar o sofrimento, abraçar a dificuldade, abraçar aquilo que ninguém quer. E quando nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 2, nós vemos que quase 20 anos depois da arca do Senhor ficar na cidade de Kiriat Jeraim, o povo de Deus finalmente estava lamentando, desejando, suspirando pelo Senhor. Que sonho, não é, pastor Paulo? O povo desejando o Senhor. O povo querendo, desejando, suspirando pelo Senhor. Então Samuel chama o povo e diz: se é verdadeiro esse desejo de vocês, se vocês realmente querem servir ao Senhor, então abram mão dos ídolos, abram mão da idolatria, dos astarotes, dos baalins, abram mão de tudo isso. E o povo Davi fez isso. Eles abriram mão, decidiram dedicar-se só ao Senhor, abriram mão de tudo. E Samuel falou: então vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir, vamos congregar na cidade de Mispá, e nós buscaremos ao Senhor lá, nós adoraremos ao Senhor, eu vou interceder por vocês. E o povo veio, mano. O povo veio. Agora imagine isso. Aqui está acontecendo um avivamento coletivo. O povo de Deus está arrependido dos seus maus caminhos, desejosos pelo Senhor, arrependidos do mal que fizeram, abriram mão dos ídolos, decidiram dedicar-se só ao Senhor, estão reunidos para cultuar a Deus, para louvar e exaltar a Ele. E quando nós vemos essa situação, nós imaginamos o quê? Agora é só vitória, agora é só bênção, agora é só poder e fogo. Mas na verdade, o que acontece é que os filisteus, quando escutam que o povo de Israel estavam reunidos, eles entendem que essa é uma boa oportunidade para subir contra o povo de Deus e pegar eles despreparados para a guerra. Olha que coisa estranha. Olha que mensagem diferente das mensagens que a gente escuta por aí. Em vez de Deus fazer os inimigos correr por 7 caminhos, em vez de eles vencerem os inimigos, dessa vez, enquanto o povo estava arrependido, buscando ao Senhor, esse era exatamente o motivo que os inimigos estavam usando
para ir contra o povo do Senhor. E para eu concluir de vez essa primeira parte de introdução, é muito lindo nós vermos que o povo de Israel, os homens de Israel, a notícia chega até eles, e eles ficam entristecidos por isso, abala eles, choca eles, mas eles têm uma postura impressionante. Eles dizem para o profeta Samuel: Samuel, não cesses de clamar por nós. Samuel, não cesse, não deixe de orar, de clamar, continua orando. E a Bíblia diz então que Samuel faz isso, ele clama, e você sabe que tem uma diferença entre oração e clamor. Oração é quando a gente fala com Deus, clamor é aquele desespero, é aquele momento que falar não é o bastante, que para se expressar autenticamente você precisa gritar: Senhor, socorro, me ajuda. Samuel clamou pelo povo e ofereceu um cordeiro, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Samuel. Aleluia, aleluia, Aleluia. Acompanhe comigo essa sequência. O povo desejava pelo Senhor, Samuel chama o povo para o arrependimento, o povo se arrepende, abre mão dos ídolos, abre mão de tudo, desejam se dedicar somente ao Senhor, se reúnem para adorar ao Senhor, se reúnem para buscar somente ao Senhor, para serem ali abençoados, para Samuel interceder por eles. Mas isso não impede que os filisteus se levantem contra eles. Isso não impede que a tristeza chegue neles. E eles têm uma postura impressionante, dizendo: Samuel, continua orando, continua clamando. Samuel continua clamando, e isso não impede que os filisteus cheguem. Aliás, enquanto Samuel oferecia sacrifício, os filisteus se apresentam para a peleja. Mas aqui tem um negócio, porque a Bíblia disse que Deus ouviu Samuel. E enquanto os filisteus estavam prontos para a batalha, Deus trovejou fortemente, com um grande estrondo, fazendo com que os filisteus ficassem confusos, e eles sofrem uma grande derrota do povo de Israel ali mais uma vez. Alguns tentam fugir, são alcançados, e a Bíblia nos diz que até os dias da pessoa que escreveu o livro de 1 Samuel, os filisteus nunca mais tinham subido contra Israel. E quem de nós nunca passou por isso? É bem verdade que muitas vezes a gente sofre, passa por lutas, por dificuldades, porque a gente está igual Jonas, desobedecendo ao Senhor, fugindo da vontade do Senhor, fugindo do projeto dele para a nossa vida, sendo resistente ao chamado, à vocação dele. Tem coisas que a gente, se pensar só um pouquinho, a gente vai perceber com clareza que o diabo não quer, que a nossa carne não quer, mas o desejo não vai embora, porque é de Deus para as nossas vidas. E às vezes a gente está brigando com isso, lutando contra isso, tentando ser resistente, e aí às vezes é só um toquinho na coxa, igual foi de Jacó, a gente vai mancar o resto da vida, né? Se eu visse Jacó, eu ia falar: Jacó, que mancada, hein? Só dá mancada. Deixa isso para lá. A questão é que às vezes a gente sofre porque nós somos rebeldes, somos resistentes à voz do Senhor. Mas sabe, há momentos que nós somos
perseguidos, caluniados, nós somos desacreditados, exatamente por seguir a Cristo, por aceitar a vontade do Senhor. Em uma ocasião, a Bíblia diz que Jesus obrigou, no imperativo, ordenou, mandou, obrigou, eles nem queriam, Jesus obrigou, forçou eles a entrarem no barco e atravessarem para o outro lado enquanto ele ia orar. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Os discípulos entram no barco, quando eles estão no meio da noite, já numa boa distância, que só dava para ver água de todos os lados, uma grande tempestade vem sobre eles, um vento forte, o mar revolto, o barco parecia que ia se partir, porque estavam obedecendo o que Jesus mandou. Já pensou nisso? Aliás, já passou por isso? Está passando por isso agora mesmo? Está acontecendo com você? Uma grande provação, uma grande dificuldade. Parece que o que a gente tem de estrutura não vai suportar, não vai aguentar, não vai passar para o outro lado. Exatamente por estar fazendo o que Jesus mandou. Além disso, o próprio Jesus, ele mesmo disse: eu só tenho uma coisa que eu faço, a vontade do meu Pai. E Jesus foi chicoteado, foi açoitado, foi abandonado, foi traído, foi cuspido, foi erguido no madeiro, morreu. E ele mesmo disse que bem-aventurados seríamos nós quando fôssemos caluniados, perseguidos, injuriados por causa do nome dele, por causa da justiça. E explicou que foi assim com todos os profetas que foram antes da gente. Então, de fato, obedecer a Deus, se curvar à vontade dele, perseguir a ele, muitas vezes é o exato motivo pelo qual nós passamos por tantas lutas, por tantas dificuldades, e algumas delas que parecem que vieram para nos destruir. O profeta, também profeta, mas o apóstolo Pedro, ele disse assim que nós não deveríamos sofrer por ter feito mal, porque se um ladrão é preso, porque roubou, está tudo certo, ele merece isso. Pedro falou que vocês não sofram por causa do mal que vocês fizeram, mas se vocês sofrerem por causa da justiça, alegrem-se. Que desafio para a gente, não? Mas se perseguiram, caluniaram, mataram o dono da casa, o que farão com os servos dele? Nós estamos aí numa sequência de mensagens onde a gente tira as máscaras, tira a religiosidade e a gente vem do jeito que a gente é. Se está doendo, a gente fala que está doendo. Se está difícil, a gente fala que está difícil. Se está confuso, a gente fala que não está entendendo. Se está bom, a gente fala que está bom. Mas sem máscara, sem religiosidade, sem fantasia. Aqui não é clube, aqui não é festa fantasia. Nós estamos reunidos para buscar mais de Deus, para buscar mais de Jesus, para conhecer Ele verdadeiramente, para ter um relacionamento sincero e sólido com Ele. A gente não quer aqui parecer crente, usar máscara, roupa de crente. A gente quer ir encontrar com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Nós queremos estar do lado direito quando Ele chamar. Nós queremos ouvir Ele dizer: venham benditos do meu Pai, herdai o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Nós queremos encontrar com Ele. E é um fato que exatamente por esse motivo, muitas vezes, nós seremos perseguidos, caluniados, desacreditados, provados, exatamente por obedecer a Ele. Alguém sabe que é assim mesmo? É com você também ou só comigo? É de fato assim, né? Lucas. Se a gente fosse falar do Jó, né?
Aqui já fica uma grande lição para a gente, porque de fato a vida com Deus não é feita só de dias bons, não é feita só de vitória. Há também batalhas para lutar, há provas para a gente passar por elas, e há lições para a gente aprender. A irmã Ana, minha mãe, disse nessa noite já, que a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto maior o cargo, quanto maior o ofício, mais difícil é a prova para chegar lá. E na vida espiritual, na vida com Deus é assim também. A preparação é mais difícil para quem Ele quer usar mais. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu não. A preparação é mais difícil para quem Ele quer usar mais. A preparação é mais difícil para quem Ele quer usar mais. Quanto mais perto de Jesus, mais perto da luz. E a luz incomoda as trevas. Mas nem vou entrar nesse ponto aqui. Eu gostaria de te convidar nessa noite. A palavra Ebenezer, que nós lemos, é uma junção de duas palavras hebraicas. Eber, que significa pedra, e Ezer, que significa ajuda. No Antigo Testamento todo, por muitas vezes, isso desde Abraão, os homens de Deus, eles, quando viviam uma experiência com Deus, por exemplo, Jacó, quando teve aquela visão de uma escada que chegava até o céu, ele ergue uma pedra ali, para que aquilo ficasse como um memorial, para que quem passasse por aquele lugar tivesse a memória do que Deus tinha feito. E nessa situação nós vimos que quando Deus dá vitória para o povo dele naquele dia, Samuel também pega uma pedra, Eber, e ele, declarando que Deus os ajudou, diz Ebenezer. Vamos chamar essa pedra de Ebenezer, pedra de ajuda, para que todos lembrem que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu gostaria nessa noite de te convidar a lembrar também de quantas vezes o Senhor nos tem ajudado. Sabe quantas provas nós passamos que pareciam tão grandes, que pareciam intransponíveis, e o Senhor nos ajudou a passar por elas. Quantas vezes a dificuldade era tão intensa que a gente achou que não passava de uma semana, que a gente achou que não continuaria, mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes a gente achou que não ia dar conta? Quantas vezes a gente achou que era o último dia? Quantas vezes achamos que daquela situação não tinha resposta, saída? Quantas vezes choramos amargamente? Às vezes embaixo de um chuveiro para ninguém ver. Às vezes de madrugada com a cabeça coberta para ninguém ver. Quantas vezes sozinhos, não tínhamos nem palavras para falar com o Senhor. Às vezes estávamos ali igual a Ana, mãe do profeta Samuel, que não tinha força nem para falar, só conseguia mexer os lábios, mas não saía palavra nenhuma. Quantas vezes, se batesse na gente assim, pô, ia parecer quando você bate num piso oco por baixo, tinha nada, a gente estava vazio por dentro, choramos amargamente, às vezes sozinhos. E já que não é para usar máscara, quantas vezes a gente teve a impressão que nem Deus se importava? Quantas vezes a gente teve a impressão
que Deus não estava fazendo nada. Quantas vezes a gente questionou o nosso próprio chamado, a nossa própria vocação? Quantas vezes ficamos carentes a pontos de um abraço nos desmontar tudo? Quantas vezes parecíamos estar no fim da linha? Mas o incrível é que em 1 Samuel, no capítulo de número 7, os filisteus até vieram para a peleja, mas Deus trovejou, confundiu os inimigos do povo de Deus. É verdade que os discípulos, obedecendo a Jesus, se encontraram no meio de uma tempestade que parecia que ia destruí-los, e quando eles estavam ali desesperados, Jesus apareceu andando por cima das águas. Glória a Deus, Pai. É bem verdade que Jesus foi traído, cuspido, morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. E quantos testemunhos nós também podemos dar, meu irmão, minha irmã, de quantas vezes e em quantas situações Deus nos tem ajudado, nos tem dado vitórias. Quando nós olhamos para trás, cada uma dessas situações que nós estávamos falando agora há pouco, em todas elas, vimos o Senhor nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando graça para continuarmos de pé. Aleluia. Quantos de nós podemos dizer igual o profeta Samuel? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Os dias difíceis vieram, mas até aqui nos ajudou o Senhor. As lutas vieram, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. As dificuldades intensas vieram, mas até aqui nos ajudou o Senhor. As perseguições, as calúnias, as mentiras vieram, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Desacreditaram das nossas vocações, desacreditaram da chamada, desacreditaram que Deus faria, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas vezes disseram, ele é só fogo de palha, ela é só fogo de palha, não dura um mês, não dura um ano, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Quantos torceram para dar errado, só para dizer depois que, tá vendo, eu falei, eu tinha razão, viu só? Mas até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Existiram até pessoas que colocaram tropeço no nosso caminho, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Usando uma figura de linguagem aqui, Sambalate e Tobias estão enlouquecidos, porque apesar do esforço deles para parar a obra, apesar do esforço dele para parar o nosso ministério, a nossa chamada, apesar do esforço deles para tentar desanimar as pessoas, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós não queremos ser hipócrita. Houveram momentos que a gente balançou, houveram momentos até que a gente fraquejou, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, Pai. Quantas vezes a gente pensou em abrir mão de tudo? Quantas vezes passou pela nossa cabeça falar que Deus está nisso nada, que Deus está comigo nada, que Deus vai fazer nada, que mané. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Como é que a gente está de pé, pastor Paulo? Me responde.
se o mundo é contra, se as trevas lutam contra, se às vezes o nosso próprio pensamento, os nossos complexos, conflitos são contra, se a nossa família às vezes é contra, como é que a gente está de pé? A resposta é: porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, Senhor Jesus. Jesus. Glória a Deus. Às vezes as pessoas nos olham em frente a um trabalho e elas acham que a gente é super-herói, que a gente é super espiritual, mais forte do que os outros, sem saber que na verdade nós só estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem louvar a Deus por ter nos ajudado? Graças a Deus. Quantos podem louvar o Senhor porque até aqui Ele nos tem ajudado? Glória a Deus. Louve ao Senhor nessa noite. Vamos adorar Ele, vamos celebrar Ele por cada situação que Ele mudou em cima da hora, por cada pessoa que chegou na hora certinha, por cada dia que talvez a última xícara de arroz estava no fogo e alguém bateu na porta, o telefone tocou, o celular apitou, alguém lembrou que devia. Acho que a outra caixa voltou, né? Talvez, será? Quantos podem louvar o Senhor? Porque quando parecia ser o fim, Deus transformou o ponto final em um ponto e vírgula. Aleluia, meu Deus. Grande é o Senhor. Louve ao Senhor por cada provisão que chegou na última hora, porque se Ele não tivesse ajudado, talvez a gente teria morado na rua, talvez passaria fome, talvez não teria como dar assistência para os nossos próprios filhos. Mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Ele mandou alguém, Ele fez alguém lembrar que te devia e mandar um dinheiro. Ele fez as pessoas às vezes falar: nem sei porquê, mas estou te mandando aí. Nem sei porquê, mas Deus mandou eu trazer, está aqui. Eu nem sei porquê, mas olha só. Glória a Deus. Quantos testemunhos nós temos para contar de que até aqui nos ajudou o Senhor. Louve ao Senhor essa noite por cada vez que você precisou pedir perdão e que Ele te deu. Louve ao Senhor por cada segundas, terceiras, quartas, quintas chances que você precisou e Ele te deu. Louve ao Senhor por cada canção, por cada palavra, no momento que você estava desesperado, desamparado, mas Ele enviou a palavra, o cântico que te fortaleceu, que te colocou de pé, que te renovou as esperanças e as expectativas. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Glória a Deus. Glória, Pai. Quantas vezes os recursos vieram de lugares inesperados, de pessoas inesperadas, porque até aqui, você já sabe o resto. Se nós estamos aqui por mais uma semana, não é porque a gente é super poderoso, porque a gente é embaçado, não, é porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. E para concluir, eu quero ler alguns textos com você. Não precisa nem abrir, que eu vou ler na sequência aqui. Mas em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo de número 7, o apóstolo Paulo disse: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Versículo 8, olha o que Paulo disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados. Perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quem sabe o porquê disso? Responde aí.
porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 18, diz: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, Senhor Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, nós lemos: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Meu Deus. Por isso, se você está sofrendo, se está passando por aflições, se está doendo muito, se está difícil, não temas, porque nós temos um ajudador, nós temos ajuda. Aliás, eu não disse ainda o título da minha mensagem, esse é um bom momento para eu dizer: a ajuda chegou. Aleluia. Nós temos ajuda para as aflições, para os desafios da vida. Nós não estamos sozinhos. E eu tenho que te dizer para não ter medo, porque maior é o que está com a gente do que o que está no mundo. Se o mundo inteiro se levantar contra você, contra mim, não temas, porque maior é o que está em nós. Impérios inteiros se levantaram contra a igreja, contra o povo, contra os servos do Senhor, mas não podem parar, porque o controle da história está naquele que é o nosso ajudador, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que tem a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Ou seja, o controle está nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E esse Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Não é só de domingo, não é só a quarta, a sexta, todos os dias. E quando eu estou triste, Jesus está. E quando eu estou feliz, Jesus está. E quando eu estou regozijando, Jesus está. E quando eu estou sem força, Jesus está. Mas quais dias Ele está? Todos os dias. Deus é o nosso ajudador, e operando Ele, quem impedirá? Se Ele é ao nosso favor, quem será contra nós? Levante-se inferno, levante-se multidões, levante-se trevas, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós temos ajuda, irmãos. Nós não estamos órfãos. Às vezes a gente se sente sozinho, mas você não está sozinho. Essa geração ainda não viu o que Deus pode fazer em nós e através de nós, mas nós queremos conhecer, amém? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus quer nos usar, irmãos, para edificar vidas, para salvar vidas. É provavelmente por isso que até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso eu quero novamente te convidar a lembrar da sua história e perceber que até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes, se a gente olhar bem, a gente vai ver assim: olha eu destruindo tudo aqui, olha eu tomando decisões erradas, olha eu sendo impulsivo, olha eu fazendo errado aqui. Olha Jesus vindo ali, aqui Jesus dando uma porta onde não tinha, aqui eu transformando minha vida num lixo, ali Jesus reciclando. Olha aqui, tanta gente se levantando contra mim, falando que não tinha jeito, que não tinha opção, que não tinha como. Mas olha Jesus dando jeito aqui, olha Jesus aparecendo ali. Olha essa situação, estavam tramando contra mim no secreto, eu nem sabia, mas olha Deus fazendo alguém dar com a língua nos dentes ali. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas vezes a gente olha do nosso lado
e não vê às vezes um familiar, um amigo, um irmão, uma irmã, que a gente tanto ama, que estavam na fé há algum tempo atrás, mas que hoje já não estão mais, que se afastaram, que as dificuldades da vida sufocaram a palavra que estava neles. E nós não estamos aqui porque somos melhores, mais fortes. Nós estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. E para concluir nessa noite, para você que talvez ainda está em dúvidas se Deus é ou não o nosso ajudador, eu vou ler alguns textos com você para te provar que Deus é o nosso ajudador. Isaías 41, versículo de número 10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Eu tenho que começar de novo. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, Glória a Deus. Em Deuteronômio, versículo 31, versículo 6, Deus estava dizendo para o povo de Israel: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantais diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 50, versículo 7 está escrito: porque o Senhor Deus me ajudará, pelo que não me confundirei, por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Aleluia. Salmo 54, versículo 4 está escrito: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Eu vou ler de novo Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor me ajudará, pelo que não me confundirei. Mas você já leu isso? Eu sei que eu li, mas é que eu acho que você não entendeu. O meu convite nessa noite é para você olhar de novo para a sua vida, de novo para os seus desafios, de novo para a sua casa, de novo para o lugar que você trabalha. Olha de novo para o seu ministério, olha de novo para a sua história, mas dessa vez entenda que você tem um ajudador, que você vai ter ajuda, que você não vai ter que fazer isso sozinho, não vai ter que fazer sozinha, que não é só você, que não é só a força do seu braço, que não é só a sua condição, que não é só o seu entendimento. Você vai ter ajuda. Deus é o nosso ajudador. Glória a Deus, aleluia, Pai. Hebreus capítulo 13, versículo de número 6, está escrito: de maneira que com confiança digamos: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia, Pai. Ah, meu irmão, minha irmã, alguns de nós aqui vão sair diferente hoje. Sabe, Cris? Aliás, é bem propício isso. Você já ouviu falar de um menino que alguém briga com ele na escola, apanha na escola, e ele vai para casa às vezes assustado, mas daqui a pouco ele volta com o irmão mais velho, volta com o pai. Já viu como ele volta para o rolo? Alguns de nós vão sentir essa sensação voltando para a vida daqui para frente, porque vão lembrar: eu não estou sozinho, eu tenho um ajudador, comigo está o leão da tribo de Judá, meu irmão mais velho está comigo, o Pai, o todo-poderoso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está conosco. Aleluia. Todos os dias nós temos um ajudador. Glória a Deus.
Esse é o meu desafio, o meu encorajamento para você, meu irmão, minha irmã, aqui presente, você que escuta porque o som chega invadindo a sua casa, você que está nos assistindo, está nos escutando. Deus é o nosso ajudador, e daqui para frente você não vai mais sozinho, você vai, mas vai ter ajuda. Deus vai com você. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E estarei convosco todos os dias, disse Jesus. Ele nos ajudou no passado, como a gente estava lembrando, mas a fala dele que estaria conosco todos os dias, e o fato de que ele é Emanuel, que significa Deus conosco, nos faz entender que nós tivemos ajuda no passado, até aqui nos ajudou o Senhor, mas nós estamos sendo ajudados hoje, e o nosso futuro, nós temos a garantia de que Ele nos ajudará. Então, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, reaja, tenha coragem, tenha esperança, acredite que Deus pode fazer, mas eu não posso, mas Deus pode, e não só pode, Ele vai te ajudar. Nós não estamos sozinhos. Você que pode, fique de pé. Vamos encerrar essa noite. Quero te convidar a ter coragem nessa noite. Coragem mesmo. O Davi, em 1 Samuel 17:45, disse para Golias: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Aleluia. Em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para o Nabucodonosor e responderam: eis que o nosso Deus é quem nos livrará da sua mão, da fornalha de fogo ardente. Mas ainda que Ele não nos livre, nem assim a gente se prostra diante dos seus ídolos. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José disse aos seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal de vocês em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então calem-se diante dele toda a terra, derretam-se os montes. Aí vem o Rei da Glória, e Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos, não somos poucos. Um exército cercou a casa do profeta. O moço do profeta disse: lascou. Aí o profeta orou por ele e falou: Senhor, abre o olho dele para ele ver direito, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Nós somos maioria com Deus, meus irmãos. Glória a Deus, Senhor Jesus. Essa equipe que Deus montou aqui é uma equipe maravilhosa, que Deus vem trabalhando em cada um de nós há muito tempo. Cada alma, cada pessoa que Jesus enviar, certamente não será perdida. Essa é uma palavra que falou muito forte ao coração desse velho e jovem pastor de vocês. Quando Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tomara que essa palavra penetre no meu e no seu coração, que cada alma vinda, cada pessoa enviada por Deus, não será lançada fora, será cuidada, será abraçada, você exercendo aquilo que Deus te chamou para viver. Certamente muitas almas serão edificadas para Jesus. Ele é o nosso ajudador.